E agora chegou a hora de você efetivamente dar um destino dentro do hospital para essa criança. Será que ela vai ser internada na enfermaria? Ela vai ser internada na UTI? O mais importante agora é eu conseguir comunicar qual vai ser o tratamento real e para isso eu preciso da prescrição médica. Até hoje eu recebo mensagens de colegas que trabalham em vários locais do país e locais às vezes com menos estrutura e equipe menos treinada. Quero tantos miligramas desse antibiótico, mas pode acontecer daquela enfermagem menos treinada se embananar, se enrolar um pouquinho na hora de falar, tá, e dessa ampola eu tiro quanto, eu diluo quanto, como é que eu vou fazer, colocar isso na prescrição, colocar diluição, rediluição, essas coisas são importantes. Então tudo isso na hora de eu escrever é fundamental para eu conseguir comunicar e, acima de tudo, para a segurança do paciente. De nada adianta eu propor um tratamento, eu tenho aqui na minha mente um protocolo, mas ele não ser executado. Então, para a segurança do paciente, a prescrição é fundamental e a nossa comunicação também. 2400 a.C. já tinha ali evidências em tábua de receitas médicas, né? E à medida que o tempo foi passando, a gente chegou na Idade Média e na Idade Moderna, inclusive começou a se usar esse símbolo que você está vendo aqui nessa imagem, e até hoje nos Estados Unidos eles usam isso para receita, que é como se fosse um R com um xizinho assim, com um risquinho cortado, que do latim vem de recipe, ou recipe em inglês, que é de prescrição, de receita, ou tome, tomar. E a partir do século XX, como um documento médico legal. Assim como é o nosso prontuário médico, a prescrição médica é um documento. Ele pode ser inclusive usado quando acontecer um processo médico e eu estiver diante do juiz e ele perguntar que negócio é esse aqui? Essa letra aqui não está legível, não estava claro. Acontecem erros médicos nesse momento, erros de administração, e é aí que a gente tem que ter cuidado. A prescrição é um documento. Eu, quando fiz residência médica, ainda era tudo na mão. Com o tempo, os hospitais foram trazendo sistemas eletrônicos, mas eu tenho visto com frequência, por exemplo, um dos sistemas que a gente usa em um hospital, volta e meia, ele dá lá um pau e aí some, por exemplo, um antibiótico. E se eu não presto atenção, estava no meio do tratamento, às vezes fica 1 dia, 2 dias sem aquele antibiótico, isso pode impactar no tratamento. Tem que ter nome, idade, peso, especialmente em pediatria, quantas prescrições, inclusive eletrônicas, não aparece peso do paciente na hora que a gente tem que consultar. Isso é um problema, o ideal é sempre ter o peso, número de prontuário, leito e a data e hora que aquela prescrição está sendo feita. Essa ordem ela é rígida, ela não dá para ser mexida? Na verdade não, mas convencionou-se dessa forma como se fosse em ordem de importância e que facilita a comunicação médica, enfermagem e farmácia. De cima para baixo, a gente pode começar com repouso, é um costume antigo das prescrições médicas que se usa mais em clínica médica do que em pediatria, porque no geral a criança fica mais restrita ao leito mesmo, mas você pode começar com o repouso, né? Então restrito ao leito ou pode ser mobilizado. Geralmente na pediatria a gente já começa da dieta, depois vem os medicamentos, cuidados e depois cuidados específicos. E aí coloquei uma regrinha mnemônica, é o DEVO, né? Sempre começa com a dieta, o E vem de medicações endovenosas, o V, medicações orais, outras vias. Então, via inalatória, subcutâneo, intramuscular vem depois. Dá prioridade para o EV porque é o mais difícil de preparar, é o que a enfermagem tem que ter mais atenção. Em relação aos medicamentos, no sentido horizontal, tem que ter o nome da droga, tem que ter a apresentação da droga, posologia, via e intervalo. FAST, HUG, BID. Isso aqui é revisão de cuidados diários. Todo dia, quando eu passo visita no meu paciente, eu preciso lembrar dessas coisas todas aí e para não ficar item solto na prescrição ou item faltando. Food, que é dieta, vem de analgesia,
É importante que eu coloque. Será que em algum momento ele vai ter dor ou até febre? Então tem que ter isso na minha prescrição. Tem que ter uma sedação, se o paciente de fato precisa daquilo, então tem que ter uma sedação a critério, uma sedação contínua. E isso aqui também mais importante na clínica médica, mas que também serve para a pediatria. Vamos pensar num adolescente que sofreu um trauma e está restrito ao leito. Eu tenho que pensar em tromboprofilaxia. Então não necessariamente vai precisar de um Clexane, mas pode ser que ele precise de uma meia compressiva, pode ser que ele precise de uma mobilização precoce, pode fazer tromboembolismo pulmonar. Aí o HUG vem de head, que é a elevação da cabeça. Idealmente a gente sempre deixa as crianças elevadas a 30 graus. Os quadros respiratórios a gente sabe que facilita, diminui refluxo. Profilaxia de úlcera, então tem que lembrar de um protetor gástrico. A criança está sob estresse, a criança está acamada, está internada. Está se alimentando legal, uma criança que já está em melhora e tal. Não necessariamente eu preciso deixar, porque omeprazol, pantoprazol, por melhor que seja, podem ter seus efeitos colaterais também. Então a gente não deixa a medicação à toa. E controle de glicemia, óbvio. O BID são mais cuidados que eu vou ter com o resto da prescrição, cuidados diários. Como é que está o intestino dessa criança? Ela está evacuando? Está sem evacuar 3, 4 dias, abdômen distendido? Vamos pensar no laxativo ou vamos pensar no antiemético. Está com vômitos, eu preciso deixar isso na prescrição. Indwelling é a habitação, invasão. Seria tudo que está dentro invadindo a criança. Então eu preciso lembrar de tudo, todos os catéteres, né? A criança está com acesso venoso periférico há quanto tempo? Já está 4 para 5 dias. E a gente sabe que o periférico pode ficar no máximo até 3 dias. Então, ou vamos pensar em trocar o sítio, ou vamos pensar em tirar. Catéter central, puxa, já está 10 dias, 2 semanas, preciso pensar em desinvadir. Catéter vesical, tá com uma sonda urinária. Quanto antes eu conseguir tirar isso, melhor. Mais uma fonte de contaminação. Descalonamento, especialmente de antibióticos. Tá tudo bem, culturas negativas, eu tô com um antibiótico de mais amplo espectro, posso pensar em voltar atrás ou até mesmo nas sedações, começar a fazer o desmame. Eu tenho aqui o Paulo Vinícius Santos, um menino de 3 anos e que pesa 22 quilos. Nós estamos internando ele por uma broncopneumonia. Tá um pouco taquipneico, mas satura bem em ar ambiente, eu vou internar na enfermaria. Aí eu começo por onde? Então vamos seguir aquela sequência. Começo com uma dieta. Se eu tenho um serviço de nutrição ativo no hospital, basta eu colocar aqui dieta geral para a idade. Se fosse uma criança constipada, eu poderia colocar uma dieta laxativa. Se fosse uma criança alérgica, poderia colocar uma dieta hipoalergênica. Nós vamos falar isso com mais detalhes na aula de dietas. Número 2, vou colocar um soro de manutenção. Por quê? Preciso colocar? Não necessariamente. Se ele está conseguindo ingerir legal, não preciso colocar, mas nesse caso vamos dizer que ele está em baixa ingesta. Coloquei aqui também um soro isotônico, por isso esses 20 ml de sódio para 500 de soro e 5 de potássio. EV de 8 em 8 horas. Antibiótico. Percebam que eu estou indo numa sequência, né? Medicamentos EV. No geral, a gente vem da hidratação e depois vem para o antibiótico. Ampicilina. A droga está aqui. Eu coloco a apresentação da droga, 1 grama por frasco. Eu fiz uma dose de 200 miligramas quilo dia. Coloquei de forma acadêmica aqui 1.100 miligramas ou 1,1 grama. Eu, na prática, até para facilitar para o controle da enfermagem, você imagina abrir um frasco de ampicilina e abrir outro frasco só para pegar 100 miligramas do outro, sendo que essa dose não vai fazer tanta diferença para a criança. Então eu poderia muito bem arredondar para 1 grama, um frasco só. A enfermagem vai consultar ali no livrinho. Existe um livro, o Bulário, livro de farmacologia, até da farmácia, de consulta de rediluição. Isso é padrão. Então eu pego ali o frasquinho, tem o pozinho, existe uma quantidade mínima de reconstituição, que se chama. Então, na maioria das vezes, elas colocam ali 5, 10 ml de água destilada e faz essa reconstituição. Mas o nosso papel é prescrever a diluição que a gente quer. Se eu não colocar nada, a própria enfermagem também pode consultar essa diluição. Vai estar escrito lá, diluição, concentração máxima, 30 miligramas por ml.
Então você pode pegar esses 1.100 miligramas e dividir por 30 e vai dar algo em torno de 30 e poucos ml, diluir em 50 ml. E coloca aqui EV de 6 em 6 horas e coloca o tempo que eu vou correr, em 30 minutos. Percebe que tá a informação completinha aqui? Eu tenho apresentação, eu tenho tanto que eu quero. Ah, mas eu tô inseguro porque a minha enfermagem não tem muito conhecimento dessa diluição e rediluição. Você pode deixar mais mastigadinho ainda se você quiser, mas a nossa obrigação médica é colocar em miligramas. Esse é o correto da nossa parte. Na aula de antibiótico a gente fala sobre isso e eu falo como fazer essa diluição e rediluição e já colocar em ml certinho. Protetor gástrico, de novo, a apresentação da droga, 40 miligramas para 10 ml. Isso é um diluente próprio do pantoprazol. Onde que eu vi isso? Na bula. 1 miligrama por quilo, uma vez ao dia e o tempo de infusão. Coloquei depois uma dipirona, 500 miligramas por ml é a ampola. Fiz 20 miligramas por quilo. Isso dá 440 miligramas. Se eu quiser deixar mais fácil para a enfermagem, eu já posso colocar em ml. E aí o macete da dipirona é 0,04 ml por quilo. Já vai dar essa dose aqui em cima, que já é a dose que você vai fazer na veia. Pode fazer puro, inclusive, não tem problema, mas na maioria das vezes colocam ali, por exemplo, 5 ml de água destilada ou soro e infunde ali ao longo de 30 segundos, 1 minuto, infunde lento. Se dor ou temperatura acima de 37,8 ou o que você quiser colocar aqui, né? Ultimamente essas recomendações de febre estão mudando. Acima de 37,5 já está sendo considerado febre, mas até então o padrão é 37,8. Coloquei aqui um paracetamol para também ter uma segunda opção e aqui primeiro veio o EV e depois eu coloquei o VO em ordem de prescrição. 200 por ml, fiz uma gota por quilo, de 6 em 6 horas, se dor ou febre. Deixei depois outra via. Então EV, VO, lembra do Devo? Outras vias. Então inalatório seria uma terceira via. Coloquei os cuidados gerais aqui. Sinais vitais, de 4 em 4 horas, vai ficar na enfermaria. Recomendo a gente prescrever isso aqui, ó, pesa a fralda, não custa nada, é legal você ter esse controle para ver o quanto que o paciente ingeriu de mamadeira, a gente estima a entrada, né, os ganhos, e estima através do peso de fralda quanto perdeu, e a gente tem uma noção de balanço hídrico. Coloquei ainda aqui uma fisioterapia respiratória, então isso aqui seria cuidados gerais e esses cuidados específicos. Então fisioterapia respiratória mais específico ao pulmão. E no final eu assino aqui e tá feita a minha prescrição básica.